Muito bem, meu aluno, se liga, professor Tiago na área falando de direito administrativo. O recorte de hoje se dará em relação a princípios implícitos. Professor, princípio é importante, é chato, é abstrato, não entendo essa desgraça. Importantíssimo. Vou repetir, como sempre repito em todo lugar que você me encontrar. É a base para a compreensão do direito administrativo. Particularmente, fiz um recorte dos princípios implícitos mais cobrados em prova. Perfeito? Então se liga, antes de xingar minha mãe, minha avó, minha tataravó, calma! Porque é modinha, tudo vira princípio. Princípio do quadro, princípio do apagador, ok? Que o Evandro conhece bem, tá? Mas a ideia é o quê? Fazer o recorte dos principais. Professor, por que são chamados de princípios implícitos? Porque eles não estão estampados na Constituição. Simples, igual painel de Jeep, ok? Bateu o olho no artigo 37, achou 5 princípios, o resto, princípio implícito. E são esses camaradas aqui, tranquilos? Princípio da autotutela, está no topo da nossa pirâmide aqui. Ah, professor, é o mais importante? Meus queridos, é um dos mais cobrados. Quando nós tratamos do tópico princípios, não há que se falar em hierarquia, ok? Então, muito cuidado. Pô, não tem hierarquia? Um princípio não vale mais que o outro? Eu estudei princípio da supremacia e da indisponibilidade do interesse público. Esses princípios têm maior peso, têm maior validade? Negativo. Não há colisão de princípios. Há apenas, ponderação. Essa é a palavrinha mágica. Mas, obviamente, pela experiência, a autotutela fiz um destaque e a gente vai começar a aprofundar a sua ideia agora, ok? Então, o princípio da autotutela. E tem alguns conceitos bem interessantes que a gente consegue visualizar a aplicação desse princípio aqui. Autotutela nada mais é, meu aluno, do que a possibilidade, a capacidade que a própria administração tem em desempenhar as suas atividades, em exercer suas prerrogativas, independentemente da autorização de quem quer que seja, ok? Então a ideia da autotutela é capacidade da própria administração em desempenhar as suas atividades, prestar serviço público, desenvolver atividades de fomento, por exemplo, independentemente de quem quer que seja, principalmente do Poder Judiciário, ok? Ah, professor, então é aquela ideia do cada um no seu quadrado? Isso. Você bem sabe que existe a tripartição de poderes dentro do Estado Democrático de Direito. Temos poder executivo, poder legislativo e poder judiciário. Perfeito? Quando nós visualizamos a aplicação do princípio da autotutela, a gente consegue enxergar nitidamente que é a ideia do cada um no seu quadrado. Executivo, ele executa, ele administra, legislativo cria a lei, judiciário aplica a lei ao caso concreto. Simples assim. São as chamadas funções típicas. Perfeito? Ah, professor, então quando a administração pública, no exercício, no desempenho do poder de polícia, ela limita direito do cidadão, ela precisa de uma autorização judicial? Para tanto, negativo. É exatamente essa a ideia de autotutela. Então, quando você lê autotutela, leia-se independência. Independência da administração, ok? Da administração pública para a realização das suas atividades,
atividades. Atividades. Legal? Bem simplesinha a ideia aí da autotutela. Pô, beleza, professor. Olha só que interessante. É justamente em decorrência do princípio da autotutela, da capacidade da administração pública em praticar as suas atividades, independentemente da autorização de quem quer que seja, é que decorre a hipótese, a possibilidade dela rever as suas próprias atividades, as suas próprias tomadas de decisão. Como que ela faz isso, professor? É através de duas formas de extinção de ato administrativo muitíssimo conhecidas, ok? Chamada revogação e anulação. A ideia é bastante simples. Se a administração pública ela percebe que agiu em desconformidade com a lei, ou que ela até tenha agido em conformidade com a lei, mas não é mais interessante que ela atue daquela forma, a gente consegue visualizar o quê? A autotutela. Então vem aqui comigo no quadro. Obrigatoriamente, quando a gente pensa em autotutela, e aqui eu me permito fazer o parênteses, nós temos expressões chaves, ok? Que é a ideia da revogação e a ideia da anulação. Anulação. Esses institutos, meu querido, nós vamos bater insistentemente, perfeito? Não é só dentro do tópico de princípio, não. Quando a gente fala em revogação e anulação, a gente vê isso aqui em controle da administração, a gente vê isso aqui em atos administrativos, a gente vê isso aqui em princípios. Então, percebam que está tudo linkado dentro do direito administrativo. Beleza, professor? Qual que é a ideia da revogação? Revogação, a gente trabalha com a ideia de oportunidade e conveniência. Professor, oportunidade e conveniência? Sim, oportunidade e conveniência. Também, ó, conveniência. São palavrinhas mágicas quando a gente trabalha com a hipótese de revogação. Pode dar um exemplo? E aí a gente consegue enxergar o princípio da autotutela, a materialização desse princípio? Se liga. Eu sou dono do bar, sou dono do boteco, ok? E aí eu quero utilizar o espaço público, a calçada, para colocar mesas, mais mesas fora do meu estabelecimento, para ganhar mais dinheiro, fomentar a economia. Eu tenho interesses particulares na utilização daquele espaço público. Bato um fio para o prefeito e falo, ó, prefeito, ó, secretário, posso utilizar aquele espaço público? E a administração, a prefeitura da cidade vai falar, ó, pode, isso é interessante, vai gerar renda, vai gerar mais empregos, pô, beleza, utiliza lá aquele espaço público, eu dou uma autorização. A administração pública manifesta a vontade, pratica um ato administrativo e autoriza a utilização do espaço público por particular, ok? Só que, determinada época do ano, a prefeitura, visualizando ali a grande movimentação de pedestres por aquele espaço, fala, ó, agora não é mais interessante, não é mais oportuno e nem conveniente que o particular utilize aquele espaço público. O que a administração pública vai fazer? Independentemente de autorização de qualquer dos poderes que sejam, ela vai realizar a revogação da autorização. Ok? Revogação significa análise de oportunidade e de conveniência. Pô, não é mais oportuno. A utilização daquele espaço público está beneficiando o Thiago e 2, 3 empregados, mas está atrapalhando o resto da coletividade. O pessoal do bairro que transita por ali está sendo incomodado. Aconteceu um acidente, o cara foi desviar, passou pela via pública, pela rua, e aí o busão atropelou. Então isso está gerando transtorno, não é mais oportuno, não é mais conveniente. Faz o quê? Revoga, ok? Essa é a ideia de autotutela. Em contrapartida, a gente também consegue enxergar o instituto da anulação, que é uma forma de extinção do ato administrativo. Quando pinta a expressãozinha anulação,
obrigatoriamente a gente tem que fazer ligação com critérios de legalidade. Legalidade. Ou também pode aparecer aí legitimidade, ok? Legitimidade. Olha só que interessante. Então, quando a administração pública ela atua, ela age, ela pode cometer erros, obviamente. Você bem sabe que dentro da administração pública vigora o princípio da legalidade em sentido estrito. A administração pública só faz quando houver expressa previsão legal. Mesmo vigorando esse princípio explícito lá do artigo 37, vez ou outra a administração pública ou administrador dá mancada. Ele pratica um ato administrativo, ele manifesta vontade em desconformidade com a lei, ok? Que é o caso de legalidade ou legitimidade. Nesse exemplo, ilegalidade. Se a própria administração pública percebe que o ato tem vício que desrespeitou a lei, ela pode ficar inerte, tranquila, de boa na lagoa? Obviamente que não. Se ela atua em nome do interesse da coletividade, ela olha para trás e percebe um erro grave, ok? O que ela tem que fazer? Anular o ato administrativo. Perfeito? Então a ideia de anulação está ligado com análise de aspectos de legalidade, de legitimidade, que podem, ou melhor dizendo, que devem ser feitos pela própria administração. E aí a gente consegue enxergar o quê? Duas situações da materialização do princípio da autotutela. Perfeito? Se liga! Se fosse para escolher um tópico dentro da parte principiológica, se fosse, eu apostaria minha ficha aqui na autotutela. Legal? Porque, dada a sua relevância, sempre aparece em prova. E apareceu em prova, a gente tem que ficar ligado. Perfeito? Tranquilos? Outra dica em relação ainda a esse princípio, e vou colocar aqui no cantinho para vocês. Tá, ó, como forma de observação. Fiz o parênteses da anulação e da revogação. Outro bizuzinho, ó, vamos colocar como OBS aqui, ó, para ficar bem legal. Observação, tá? Recorrente, súmula, olha só, súmula 473 do STF, perfeito? Súmula 473 do STF. Essa aqui aparece muito, justamente o quê? Trazendo em seu teor a aplicação do princípio da autotutela. Né? E em suma, em resumo, qual que é o teor da súmula 473, professor? Fala justamente da capacidade da administração pública em revogar os atos inoportunos e inconvenientes e anular os atos eivados de ilegalidade. Perfeito? Tranquilos? Tem mais outro exemplo aí? Tem também a súmula 346, também do STF, tá? Ela também traz a possibilidade de anulação dos atos ilegais. Então, se liga, são excelentes exemplos da aplicação da autotutela. Vem aqui comigo, porque chama a atenção. Quando o examinador traz a ideia de revogação ou anulação, ele vai trocar as bolas, ok? Se aparecer aí, revogação, administração pública revogou um ato administrativo por ser ilegal. Opa, revogação tem a ver com análise de oportunidade e conveniência. Então esse tipo de questão é batida. Vocês conseguem pontos preciosos pura e simplesmente lembrando da ideia de cada um deles. Perfeito? E para a gente fechar esse parênteses, coloco aqui mais uma observação. Joia? A ideia de revogação e de anulação são pautadas pelo princípio da autotutela. Perfeito? Até eu entendi, professor. Quem revoga e quem anula ato praticado pela administração? A própria administração. Perfeito? Ela pode revogar ou ela pode anular tanto agindo de ofício,
ok? De ofício, é essa expressãozinha, ou ainda mediante provocação. Provocação. Legal? Então, a revogação e a anulação, com base no princípio da autotutela, pode se dar de ofício ou mediante provocação. Ok? Tranquilos? Quando formos analisar lá controle, a gente vai ver a ideia, né? A anulação também pode ser feita pelo judiciário. Professor, já não entendi mais nada, né? Anulação, você acabou de falar, autotutela, própria administração, independentemente de autorização de quem quer que seja. Só que como estamos tratando de aspectos de legalidade, de legitimidade, a anulação, e somente a anulação, também pode ser realizada pelo Poder Judiciário. Show de bola? Tranquilo? Então, beleza. Essas são as informações principais que decorrem do princípio da autotutela. Já em relação aí ao próximo princípio, que eu coloquei ali, ó, princípio da motivação. Princípio da motivação. Legal? Professor, pintou o princípio da motivação, o que eu preciso, né? Quais são as expressões chaves que eu tenho que olhar para a prova e falar, ó, isso aqui, essa assertiva está tratando de princípio da motivação. Quer ver só o bizu? Bem tranquilo. Quando a gente fala de motivação, nós estamos falando de aspectos, ok? Tanto do plano fático quanto do plano jurídico. Como assim, professor? Plano fático, plano jurídico? Você já está falando juridiquês aí, seu animal? Se liga, ok? A motivação nada mais é do que a explicação, a explicitação das razões pelas quais a administração pública agiu de determinada forma. Para tanto, a administração pública ela leva em consideração os acontecimentos no mundo fático, ok? Os fatos que aconteceram e também a questão dos critérios jurídicos. Dá um exemplo para ver se eu consigo entender? Eu sou servidor público, ok? E aí nasceu meu filho. Joia? Isso é um fato. Perfeito? Essa é a ideia. Show de bola. Desse fato, decorre uma implicação no aspecto jurídico? Sim, se eu sou servidor público e tive um filho, a mim será concedida licença paternidade. Perfeito? Se eu consigo fazer subsunção de um fato, de um acontecimento a uma norma jurídica, eu consigo explicar quais foram as causas que levaram a administração pública a agir daquela forma. Pô, a administração pública olhou para mim, pô, você foi pai, Thiago, beleza, parabéns, licença paternidade, ok? Eu subsumi um fato, um acontecimento a uma norma. Joia? Legal? Não fui pai, não nasceu filho. Posso receber licença paternidade? Negativo. Eu tenho o aspecto jurídico, existe previsão legal de licença paternidade, mas não existe o quê? Um aspecto fático, ok? Então, muito cuidado, porque eu tenho que ter os dois. Beleza? Legal? Pô, show de bola, professor. Quando a gente pensa em motivação, eu já sou macaco velho, eu estou estudando há algum tempo, então a motivação, ele tem a ver, ele pode ser tratado como motivo dentro dos elementos do ato administrativo. Cuidado! E aí eu vou fazer uma observação aqui com vocês. OBS, joia? Cuidado! Por quê? Motivação, que é justamente a administração pública, o momento em que ela explica o porquê que ela agiu de determinada maneira, é diferente de motivo. Joia? É diferente de motivo. E em momento oportuno, será analisados os elementos ou requisitos de validade do ato administrativo. Um deles, nós temos 5 requisitos de validade do ato administrativo. Competência, forma, finalidade, motivo e objeto.
Motivo é elemento ou requisito de validade do ato administrativo. Motivação é a explicação, é a justificativa do porquê que a administração pública agiu de determinada forma, ok? A motivação, ela está inserida em um dos elementos ou requisitos de validade do ato administrativo. Ah, professor, está no motivo? Negativo. Ele está onde? Na forma, tá? Pegadinha na hora da prova. A motivação, dentro dos elementos do ato administrativo, eu encontro ele onde? Na forma e não no motivo. Bacana? Em momento oportuno, repito, a gente vai ver a distinção, quais são os elementos, tá? Mas a ideia é que não confunda princípio da motivação, que é uma regra dentro da administração pública. Se a administração pública ela atua em nome da coletividade, ela tem que explicar o porquê que ela tomou determinada atitude, desempenhou determinada função, ok? Essa é a ideia de motivação. Perfeito? Se liga aí também no bizu, tá? Como eu disse para vocês, é regra, tá? Motivação, só que existe exceção. Vou colocar aqui no cantinho para vocês, ó. Exceção. A gente tem a ideia de chamada teoria dos motivos determinantes. Legal? Teoria dos motivos determinantes. Regra é que a administração se explique. Só que em algumas hipóteses ela não precisa explicar. Por exemplo, na nomeação dos cargos em comissão. Quando a administração pública quer chamar um camarada para integrar os quadros da administração, desde que haja expressa previsão, o camarada não precisa prestar concurso público, ok? Porque ele vai assumir ali um cargo em comissão. Joia? Cargo em comissão, né, o seu provimento e a sua exoneração, eles não precisam ser justificados. Ah, professor, por isso que tem treta dentro da administração pública, maracutaia, a ideia do nepotismo, que é muito comentado. Sim, exatamente essa ideia. O cara não precisa, o administrador público, justificar, explicitar quais foram os aspectos fáticos e jurídicos para chamar o camarada para a administração pública, ok? Só que quando o administrador público ele explicita quais foram as razões, nesse caso, o provimento e a exoneração ficam vinculados aos motivos que o administrador público deu ao administrado. Como assim, professor? Se eu chamei o camarada, e leia-se aí camarada, não meu amigo, não meu parente, né? O cara que eu achei que tinha competência técnica. Chamei ele e o nomeei para um cargo em comissão, ok? E aí, dependendo de certa altura lá, o cara praticou uma infração funcional gravíssima. Né? Eu falo, pô, você bateu no coleguinha da repartição, tá exonerado, ok? Via de regra, não preciso justificar a exoneração, joia? Porque é exceção. Só que se eu explico quais foram as razões pelo qual o camarada foi exonerado, se ficar provado que esses motivos eles não existiram, o camarada não bateu no amiguinho da repartição, esse ato de exoneração ele vai ter que ser desfeito. Essa é a ideia da chamada teoria dos motivos determinantes. Se eu exonerei e explicitei quais foram os motivos, essa exoneração ela tem que ter por fundamento esses aspectos fáticos e jurídicos. Se eles não existem, a atuação da administração ela fica vinculada, ok? Por isso que a gente chama de teoria dos motivos determinantes. Quais foram os motivos que determinaram a exoneração? Bater no coleguinha. Se eu conseguir provar que ele não bateu no coleguinha, eu preciso desfazer o ato de exoneração. Show de bola? Tranquilos? Avançando aí então, nós vimos a ideia de autotutela e vimos também a ideia de motivação. Eu vou colocar aqui para vocês, tá? Dois princípios, casadinho, ó, princípio da razoabilidade e da proporcionalidade. Proporcionalidade.
a gente pode tratar aqui, inclusive, como sinônimos, tá? Razoabilidade é mais abrangente do que a proporcionalidade. Quais são as expressões-chave, professor? Quando a gente trata de razoabilidade, vamos puxar a setinha aqui para baixo, para ficar legal o esquema. Razoabilidade, a gente trabalha com a ideia de bom senso, ok? Bom senso. Essa é a ideia de equilíbrio. Equilíbrio. Ok? São expressões-chave ligadas à razoabilidade. Já quando a gente trabalha a ideia de proporcionalidade, quais são as expressõezinhas aqui que eu preciso lembrar? Pintou proporcionalidade, a gente vai ter que lembrar de adequação dos meios aos fins, ok? Adequação entre meios e fins, joia? Então a ideia é essa, utilizar os meios adequados para atingir a finalidade almejada, ok? Dentro da proporcionalidade ainda tem gente que trabalha com a ideia de adequação, de necessidade, perfeito? Tem gente ainda que fala de princípio da proporcionalidade em sentido estrito. O próprio STF já entendeu, que podem ser tratados como sinônimos, a ideia de fungibilidade. Um princípio pode substituir o outro. Legal? Então, para a hora da prova, razoabilidade ligado com a ideia de bom senso, de equilíbrio, a ideia de teoria do homem médio, ok? Quando a gente pensa em proporcionalidade, adequação entre meios e fins. Necessidade, adequação, proporcionalidade em sentido estrito. Perfeito? Então, se coloque no lugar da administração pública. Obviamente que agindo pautada no interesse da coletividade, ela não pode fazer o que ela bem entender. Legal? A depender da análise do caso concreto, as suas ações devem ser pautadas, guardada justamente essa razoabilidade e proporcionalidade. Eu não preciso demolir um estabelecimento comercial, um supermercado, porque tinha um pacote de bolachas vencido. Beleza? Dá uma advertência, dá uma multa. Se houver reiteração de infração, interdita o estabelecimento, tá? Mas eu tenho que guardar aí essa adequação entre meios e fins. Não posso chegar chutando a porta, batendo no dono, porque isso aí foge da razoabilidade, foge da proporcionalidade. Perfeito? Outro princípio aí bastante recorrente está ligado à ideia de segurança jurídica. Segurança jurídica. Esse princípio aqui, ele não é só aplicado ao direito administrativo, tá? Então, sob a ótica do direito administrativo, a segurança jurídica ela tem um sentido bastante específico, ok? Qual que é o sentido, então, da segurança jurídica, professor? A ideia também é bem simples, tá? Segurança jurídica indica que a administração ela não pode conferir uma nova interpretação à lei que venha a prejudicar interesses do particular. Como assim, professor? Vou esquematizar para vocês e a gente coloca o esqueminha. Vamos supor aqui, imaginemos que nós tenhamos uma linha, joia? E que esteja em vigência a Lei A, ok? E a Lei A é interpretada de uma forma pela administração pública. Pô, beleza. A lei está aqui, ela interpreta de forma A. Só que, passado determinado tempo, a mesma lei, ok? A mesma lei é conferida uma interpretação distinta. Então, a administração pública não interpreta essa lei como A. Agora, ela passa a interpretá-la como B, ok? Pode isso, professor? Pode. Quem é da ciência do direito, das ciências humanas, sabe, que a ideia de interpretação é permitida. Nós temos várias espécies de interpretação. Só que o que nos interessa aqui é que, em relação ao princípio da segurança jurídica, significa que, dada nova interpretação pela administração pública, essa nova interpretação não pode atingir direitos adquiridos, interesses do
particular. Imagina só, né? Seria confortável para a administração pública. Hoje eu entendo de uma forma, amanhã eu interpreto a norma de forma distinta, né? Olha a instabilidade nas relações entre a própria administração e aos particulares que essa situação iria gerar, ok? Então, qual que é o bizu aqui? Quando a gente pensa em segurança jurídica, pode colocar aí, ó, vedação a nova interpretação legal. Interpretação legal, ok? Principalmente, ok? Quando atinge o quê? Direitos, interesses e bens do particular. Ah, professor, a administração pública pode interpretar de nova forma? Pode. Só que essa interpretação ela é aplicada daquele momento em diante. Ela é irretroativa. Mais ou menos aquela ideia que a gente estuda lá em direito penal. Perfeito? Então, a ideia de segurança jurídica, vedação, a nova interpretação legal, desde que ela seja prejudicial ao particular. Show de bola, professor. Tem mais? Tem. Princípio da proteção à confiança. Confiança. E aqui esse princípio, meu querido aluno, ele deve ser analisado especificamente sob a ótica do administrado, do particular, ok? A ideia que gira em torno desse princípio é justamente você proteger a confiança que é estabelecida do particular com a administração pública. Legal? Vou dar um exemplo também para ilustrar e para ficar fácil. Se eu chego numa repartição pública, ok? E peço para que o servidor lá emita determinada certidão. Presumo eu, chegando em uma repartição pública, que o camarada que esteja do outro lado do balcão seja um servidor público e que tenha competência para a emissão daquela certidão, ok? Não precisa ficar pedindo RG, nada do camarada. Legal? Porque presume-se, de acordo com o princípio da legalidade, o cara está ali, representa a administração pública. Perfeito? A ideia da proteção à confiança é justamente essa. Quando os atos praticados pela administração produzem efeitos aos terceiros de boa-fé, esses atos, por mais que eles sejam eivados de ilegalidade, ok? Os seus efeitos permanecem. Essa é a ideia da proteção à confiança. Então percebam que essa ideia está intimamente ligada com a questão da segurança jurídica. Joia? Se eu tenho um camarada que tomou posse de forma irregular no cargo público e ele começa a desempenhar as suas atividades, o particular não tem nada a ver com essa situação. Então, busca-se, através da aplicação do princípio da proteção à confiança, preservar interesses dos particulares de boa-fé, que é o que a gente anota aí, ok? Então, a ideia é preservação dos direitos do administrado de boa-fé, ok? Por que de boa-fé, professor? Porque se o camarada age de má-fé, em conluio, ok? Com alguém que esteja dentro dos quadros da administração, obviamente que esse ato deve ser extirpado do mundo jurídico. Tranquilo, meus queridos? Então, olha aí, são os principais, os de maior incidência para a sua prova, esses princípios implícitos aí, moeu eles na aulinha, tá muito bem, tá tranquilo, tá favorável. Espero que vocês tenham gostado, vejo até a próxima.